O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a avianteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, e isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós lemos essa passagem do Evangelho que está aqui já no capítulo 21 de São Mateus, nós percebemos nitidamente que Jesus está falando para as autoridades religiosas daquele tempo, aqui de maneira pessoal, particular, os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Está falando de toda a história de Israel. A vinha do Senhor é o povo de Deus. Eles que foram preparados no decorrer de toda a história da salvação, para que pudessem receber o Messias, o Salvador. Infelizmente, as autoridades religiosas não quiseram ver na pessoa de Jesus esse Messias que tinha sido preparado durante toda a história da salvação. O povo conseguia enxergar, mas as autoridades religiosas não. Fecharam o coração completamente. Vocês veem que nós estamos no capítulo 21, se nós retornarmos lá nos primeiros capítulos, nós vamos ver Jesus falando diretamente com eles, né? Chamando eles de hipócritas. E falando tantas coisas porque eles não conseguiam abrir o coração para Jesus, diante do que Jesus
falava, até mesmo diante das advertências que ele fazia para com eles, mas sempre procurando o bem e a salvação deles. Aí vocês veem agora, né? Jesus conta uma parábola se dirigindo a eles. Eles compreenderam, viram que Jesus estava se referindo a eles. Era a oportunidade naquele momento deles admitirem e dizerem assim: realmente nós erramos até agora, admitimos, o Senhor é o Messias, é a Ti que nós devemos seguir. Não, eles fecham o coração e tramam agora de prendê-lo e até matá-lo. Mas como a fama de Jesus estava grande e o povo percebia nele o próprio Messias, se eles fizessem isso também diretamente, a reação não seria boa por parte do povo. Mas a intenção fica. Veja que, uma vez que nós estamos no capítulo 21 de São Mateus, embora na Quaresma os textos são escolhidos, né? Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que já estamos perto aí do momento da traição de Judas e a morte de Jesus. O padecimento dele e a morte, como eles já haviam falado. O que é que nós podemos trazer com essa passagem, nesse tempo de Quaresma que nós estamos fazendo essa revisão de vida, como eu falava ontem, né, daquela pessoa que fez uma revisão de vida e procurou o sacerdote para se confessar? O que isso tem para nós nesse tempo em que nós estamos com as cinzas nas nossas cabeças, procurando dizer para Deus: tenha misericórdia de nós? Então, o que nós trazemos para a reflexão de hoje é o seguinte: quando alguém te chama atenção diante de uma falha sua, qual é a sua reação? Você admite o seu erro? Ou imediatamente você se coloca como inimigo ou inimiga daquela pessoa? Uma das obras de misericórdia que é proposta para nós no tempo da Quaresma e em toda a nossa vida é dar bons conselhos. Agora, vocês pensam que é fácil dar um bom conselho? Não é fácil, não é por isso que a obra de misericórdia não é fácil. O outro pode ouvir com bons olhos, como ele poderá ouvir com maus olhos. Vai depender da abertura de coração, vai depender do desejo que a pessoa tenha de mudança, vai depender do desejo que a pessoa tenha de santidade. Isso vai depender. Olha bem, uma verdade, quando é dita, não se tem como questionar uma verdade. Se questiona a mentira, mas a verdade não. Hoje está calor, pronto. Não tem mais. Está calor. Aí começa: não sei o que, é proveniente disso, não sei o que, mas está calor. Não, mas aí fica aquele lenga-lenga, né? Que não termina. Então, se alguém se dirige para você e te corrige, tenha a humildade de aceitar, uma vez que você está errado. Por que não admitir? Porque se nós estamos errados, significa que nós estamos caminhando. O nosso caminho, ele não está correto. Pode nos levar a uma perda total
até da nossa salvação diante daquilo que nós poderíamos estar vivendo. E vem uma pessoa com boas intenções e chega lá e diz assim: olha, você precisa melhorar nisso, você precisa sair disso. Aí começa aquele monte de conversa em cima e a discussão vem, porque a pessoa não quer sair. É a mesma coisa aqui dos anciãos e dos sacerdotes. Jesus estava mostrando para eles: olha, vocês perceberam que eu sou esse homem que vocês mataram, que mataram ali na história, sou eu. Aí eles admitem, né? Por que eles chegaram a admitir? Se Jesus estava contando uma parábola, por que eles admitiram que eram eles? Aqui diz assim, e eles perceberam que Jesus estava falando para eles. Mas por que perceberam? Eles poderiam não ter percebido. Então, se eles perceberam, é porque realmente eles estavam errados, mas não quiseram se corrigir. Hoje eu tenho assim, tem muitas pessoas aí que elas se tornaram assim inimigas camufladas. Você sabia que tem os inimigos camuflados? Na frente dá um bom dia e pede a bênção, mas por trás está odiando. Só não mata porque o mandamento diz não matarás. Só não dá um fim por causa disso. Porque muitas vezes eu fui, e com isso eu estou dizendo que eu tenho também que ser corrigido. E eu tenho que ser, e me ajudem. E que a correção seja correta. Eu só não vou admitir se o que se estiver falando não estiver correto. Aí você vai, fala, a pessoa se torna inimiga, ela quer continuar naquele erro. Então vá para o inferno em paz. Se não quer mudar. Porque olha bem, toda vez quando alguém for te corrigir, você ouve. E depois que ouvir, você vai dizer assim: eu vou pensar e depois te darei uma resposta. Porque olha bem, quando alguém vem falar algo para você, que é aquela faca que entra nas suas entranhas, dói na hora, né? Dá uma raiva, vem tudo assim. Aí a vontade já é de chegar e chamar para a luta, né? Então faz o seguinte: ok, deixa eu pensar. Depois eu te procuro. Então a pessoa vai, ela pensa, ela vê os prós e os contras, ela vê realmente aquela pessoa está certa. Realmente. E olha, eu não tinha atinado para isso. Ela volta e diz assim: olha, muito obrigado. Aquilo que você falou, eu pensei, e realmente é tudo aquilo. Olha, obrigado, eu estava indo para o desfiladeiro e você me tirou. Olha, isso é humildade, aceitar. Não, mas hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas elas não querem aceitar. Elas não querem ser corrigidas. Vamos supor, né? Exemplos do dia a dia. Deixa eu ver aqui. Olha, você está vivendo uma situação errada dentro do seu matrimônio. Você precisa rever isso. Você já percebeu que essa pessoa que você está não é o seu esposo, é casado com outra? Já vem você agora com lição de moral para mim. A resposta é essa: já vem você com a lição de moral. Ela sabe que ela está errada.
custa chegar ali e dizer, conversar com a pessoa, olha, o que é que nós podemos fazer? Vamos resolver, então, essa situação. Realmente, olha, você veio de um outro casamento, você prometeu para aquela outra, não, é porque não deu certo, é feliz comigo, nós vamos continuar assim. Fica então, o que é que eu posso fazer? Aí cria inimizade, porque você tentou corrigir. E o pior que hoje, aí o pessoal ainda tem coragem de, através do Facebook e do Instagram, ficar mandando recado para o outro e dizendo isso e dizendo aquilo. Meu Deus, que coisa sem graça, né? A pessoa está errada e ainda diz para todo mundo que ela está errada mesmo, dizendo que ela está certa, e a pessoa está vendo que está errada. E não quer mudar de vida. E não quer se corrigir. Mas por que não quer se corrigir? Será que o orgulho do ser humano chegou ao ponto tão alto que admitir a verdade seja tão ruim assim, e é preferível continuar no erro, é preferível continuar na sua falha? Por não admitir, pronto, criou um inimigo. É por isso que tem pessoas que acabam vivendo a omissão. É melhor não falar, porque se eu falar, vai criar inimizade. Então, se vai criar inimizade, então é bom eu não falar. E a pessoa continua ali. Só que se você também não fala, você peca por omissão. E o outro se perde por sua culpa, porque não teve quem falou. Eu repito de novo. Quando alguém te chama a atenção em relação a uma situação errada sua, você reage com alegria, porque é uma situação errada e o outro está te ajudando, ou a sua reação é de raiva, e a partir daquele momento você não quer mais papo com aquela pessoa, e você anda bicudo ou bicuda, porque não quer mais se relacionar, porque aquela pessoa mostrou para você algo de errado que você precisa mudar. Qual a sua reação? Peçamos a Deus, meus irmãos, nesse tempo de Quaresma, a graça da humildade. Olha, viver a humildade hoje é uma questão de penitência. Eu vou fazer a penitência de ser humilde, porque o orgulho já me dominou, já tomou conta de mim. Eu vou fazer essa penitência, né? Olha, é muito melhor do que a penitência do chocolate, sabia? A do chocolate é fácil. Se programa, aí depois, quando acaba a Quaresma, né, já entra na Páscoa comendo todos os chocolates que aparecerem. Que não deveria ser assim. Mas essa de admitir o erro. Obrigado. Eu não tinha percebido isso. Que bom que você veio e falou. As pessoas estão tão impregnadas num mundo de mentira, de erros e tudo mais, que na hora que alguém aponta, é por caridade, aponta e diz assim, você está errado, a pessoa ela inventa um monte de história. Eu vejo isso muito assim, né? Porque eu não tenho Instagram, nem tenho Facebook, né? Mas eu vejo nos YouTubes, né? Aí aquela pessoa, ela errou, aí o outro corrigiu ela, aí ela dá uma réplica, e a réplica dela é falando um monte de coisa, mas não admite que errou, sabendo que está errada. Não tem a humildade de chegar assim e pedir perdão. Eu achei interessante, ter um vídeo de um sacerdote, diz que ele é lá da Bahia.
Aí ele está celebrando a missa lá com os seus paroquianos e ele começa a dizer bem assim: eu vim aqui hoje na homilia, eu quero dizer apenas uma coisa para vocês. Eu estou aqui para pedir perdão para vocês, porque eu celebrei a missa para vocês durante todos esses anos de forma errada. E eu quero celebrar a missa de agora em diante como deve ser celebrada, como a igreja ensinou, como a igreja disse. É assim que nós, sacerdotes, precisamos celebrar. Me perdoem por eu ter celebrado errado. Olha que coisa sublime, isso é nobre. Ele em público, ali com a comunidade dele, ele admitir que ele errou e pedir perdão. Eu ensinei para vocês o erro, agora eu quero ensinar vocês o certo. Me perdoem. Olha que coisa linda. Não, dá uma volta, fala, discute, diz um monte de coisa e no final a pessoa até diz assim: e aí, vai pedir perdão ou não vai? Vai admitir que está errado? Não admite-se. Vai em frente e continua, porque o orgulho é tão grande que a pessoa ela não quer admitir e continua no caminho do erro. Como diz São Paulo, né, que a gente não deve dormir sem antes pedir perdão, né? Sem antes ajudar o outro em alguma questão. Não vamos permitir isso. Hoje seria um dia bom para você chegar assim para os seus amigos e dizer assim: olha, você vê alguma coisa errada em mim que eu poderia melhorar? O que é que você vê? E o pior é que o bandido do outro vê, mas fica com respeito humano e acaba dizendo: não vejo não, e está vendo, está contando para os amigos, está contando para todo mundo, mas não fala, porque o respeito humano é tão grande. Até você dizendo assim: por favor, me ajude, se você está vendo alguma coisa errada, você poderia me falar? Aí eu repito, né? Aí o outro diz assim, gagueja: não tem nada não. Tem, você viu. Você contou para o seu amigo, você contou para a sua amiga, você foi fofoqueiro, mas você não teve coragem de chegar para a pessoa e corrigi-la, e falar com ela, e agora ela está pedindo para você: me ajuda, você pode me tirar dessa situação? E você não tira, porque você quer viver numa boa com todo mundo. Você vê que quantas inimizades Jesus criou por ele estar falando a verdade. E a coisa foi tão ruim que acabaram matando. Oh, bendita quinta-feira santa, depois da última ceia, que Judas dá aquele beijo em Jesus, depois de ele ter suado tanto sangue ali no Getsêmani. E aí Jesus é levado para esses homens aqui, da parábola de hoje, os anciãos, sumos sacerdotes, e eles não encontraram nada de errado aí. O que é que fizeram? Procuraram algumas pessoas para inventar uma história para condená-lo, porque não tinham encontrado nenhuma falha, e o erro estava neles. Eles não admitiram, preferiram inventar uma história para matar nosso Senhor, e conseguiram matar. Era simples eles apenas admitirem: olha, Jesus, nós erramos mesmo, viu? Nós erramos. Vamos recomeçar tudo de novo? Então tá certo. Hoje é sexta-feira, um dia propício para isso, dia de jejum, primeira sexta-feira do mês, onde Nosso Senhor apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, falando justamente que os maus agradecidos eram mesmo
os consagrados, eles que deveriam ser mais fiéis, estavam sendo infiéis. Aí ele pede para ela que os cristãos, os católicos, nesses dias, pudessem fazer uma boa confissão, aqueles que tiverem necessitado mesmo da confissão, admitindo os seus erros, celebrarem bem a missa para desagravar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como desagravar se não admite o erro? Que Deus nos dê a graça hoje de admitirmos: obrigado por você ter falado, muito obrigado. Não é fácil ouvir o que você está me dizendo, não é fácil, mas muito obrigado. Eu irei me corrigir. Eu ia até dizer assim, e dar um abraço, né? Mas não pode nem falar mais nisso. Então dá um toque de dedo à distância. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.